Então, no classicismo de 1400 a 1500, o Portugal sai para expandir suas terras, né? Porque qualquer briga na Europa entre reis e conquista de terras, Portugal não tinha para onde ir, né? E, então, querendo expandir suas terras, passou pela fronteira, o mar, se viu obrigado a explorar o mar, apesar que tiveram medo do mar, porque naquela época muitos dos navegantes iam pelo mar, né, e não voltavam. Então, ele queria expandir, lógico, e aí o que é que acontece? Então, aparece um rei que percebeu que Portugal precisava de um caminho alternativo para as Índias, e esse caminho não podia ser feito no litoral da Europa, mas sim numa linha mais reta, ou seja, desafiar o mar. Esse rei, ele chamou Luís Vaz de Camões e encomendou para Camões um livro épico, heróico, né, que colocava o povo português como heróis, né? Daí o nome Os Lusíadas, né? Que é igual a Os Portugueses. Então o que é que acontece? Luís de Camões, ele fez um livro que se chama Os Lusíadas, né? Que é um dos melhores livros, né, que marcam a cultura da literatura portuguesa, né? Que tem a ver com o descobrimento do Brasil. Então ele fez esse livro, Luís Vaz de Camões, para poder influenciar, incentivar o povo português, né? Que são chamados de o povo Lusíada, os Lusíadas, para influenciar esse povo português a desafiar o mar, a ir para o mar mesmo, a explorar. E por que isso? Porque Portugal, naquela época, tinha um problema de estagnação, estava estagnado. Então, ou seja, um povo que não acreditava mais no Deus, vindo lá do humanismo, então estava com esse problema. Um povo que não abastece mais com imposto, não defende o reino, então é necessário partir para uma conquista maior, claro. Se não precisa do rei, então eles têm que fazer no lugar do rei, lógico. Lembrando que o Luís de Camões, ele foi o poeta do Renascimento. Então ele conseguiu assimilar os grandes temas da época e soube expressá-los por meio da mais alta literatura, fazendo com que Portugal não ficasse nada a dever às demais literaturas dessa época. Então o que acontece? Na época não havia nada mais impressionante para o povo português do que a conquista do mar, porque o mar era pouco explorado na época. E também todo mundo tinha um medo do mar. Né? Os navegantes iam e não voltavam, alguns, né? Morriam no mar. Então foram construídas grandes navios, né? Grandes embarcações chamadas de naus. Grandes navios que levavam os portugueses, levavam os capitães e outros levavam o pessoal que eram escravizados. No navio que os capitães, o Pedro Álvares Cabral também estava lá junto, né? Porque ele foi um capitão. Então o Pedro Álvares Cabral foi um fidalgo, um navegador, explorador português, né? Creditado como o descobridor do Brasil. Isso porque ele estava na linha de frente, né? Então, tentando encontrar o caminho para as Índias, buscando ampliar o território, o comércio e visando as especiarias das Índias, né? E tentando recuperar a autoridade do rei, que foi desgastada no humanismo, eles então encontram uma terra com índios, tupis e guaranis, que alguns dizem aí que eles tiveram sorte, porque os tupis e os guaranis, eles eram os índios mais assim mansos, vamos dizer assim, mais mansos. Porque se ele topasse com outras tribos de índios, outras tribos indígenas, eles poderiam morrer, porque alguns indígenas eram canibais, bem mais agressivos. Enfim, toparam com esses índios, lógico que eles ficaram de longe olhando para ver o movimento, claro, ficaram um bom tempo só olhando e vendo como é que o povo vivia e tudo mais, os índios, né, aqui no Brasil. Então assim eles chegam no Brasil, ou seja, por engano. E aí começa o momento do quinhentismo, né? Que esse é o momento marcado, né, de 1500. Então, se do classicismo é de 1400 a 1500, o quinhentismo vai de 1500 a 1600. Então, Camões escreve os Lusíadas para poder inspirar o povo, né? Inspirar o Vasco da Gama, que zarpou de Lisboa, deu a volta à África e chegou à Índia, na maior proeza da era das navegações. Depois de Vasco da Gama, o homem ficou maior e o mundo menor. Isso por causa da exploração. Então o mundo naquela época não tinha pé nem cabeça, mais ou menos isso. Só na Europa e Mediterrâneo. A África era uma incógnita e o oceano era um mistério. E os portugueses eram do Ocidente buscando as terras do Oriente. Então pode-se dizer que Luís Vaz de Camões é a voz do Renascimento português, de 1524 a 1580.